Após meses de tensões e impactos, Donald Trump retira sobretaxa de 40% a diversos produtos brasileiros. E você vai ver ainda. COP30 chega ao último dia sob incertezas a respeito de combustíveis fósseis. E ainda, Jorge Messias é indicado ao cargo de ministro no STF. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 21 de novembro, emenda de feriado. Após meses de negociações e tensão entre o Brasil e Estados Unidos, o governo de Donald Trump anunciou a retirada da sobretaxa de 40% aplicada a diversos produtos brasileiros. A decisão acontece em menos de um mês após reunião de Trump e Lula na Malásia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada da tarifa de importação sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina. Trump diz que a decisão foi tomada após conversa com o presidente Lula. E, de acordo com a publicação, essas negociações ainda estão em andamento. O governo brasileiro afirmou que recebeu com satisfação a decisão do governo dos Estados Unidos de revogar a tarifa adicional de 40% para uma série de produtos agropecuários importados do Brasil. O presidente Lula agradeceu a decisão e disse que as relações diplomáticas dos dois países estão no caminho certo. Isso é um sinal muito importante para a relação civilizada que tem que ter Brasil e Estados Unidos. Portanto, eu acho algo que o Trump deu um bom sinal, então nós precisamos estar preparados, porque ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser, e eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial, política entre Brasil e Estados Unidos. Agora eu queria dizer uma coisa, presidente. Se em apenas 2 conversas nós já chegamos ao que chegamos hoje, acho que com 3 ou 4 conversas nós iremos fazer com que Brasil e Estados Unidos vivam em harmonia, politicamente e comercialmente. Obrigado pela decisão. O governo Lula e a diplomacia brasileira devem seguir negociando para revogar também as sanções impostas a autoridades brasileiras. Entre elas estão a suspensão de vistos de ministros e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O decreto do presidente americano encerra, pelo menos por enquanto, uma sequência de mudanças e tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Em abril, Donald Trump impôs uma tarifa global chamada de recíproca de 10% a diversos países, incluindo o Brasil. A tensão, que parecia até então voltada à China numa guerra tarifária que passou de mais de 100%, chegou ao Brasil. Em julho, o republicano elevou a pressão ao criar uma sobretaxa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, chegando a 50% de tarifa total para itens como café e carnes. A lista de exceções foi mínima e cerca de 80% do agro brasileiro ficou exposto ao tarifaço. Para analisar a nova decisão, vamos conversar agora ao vivo com o economista, professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Rodrigo, muito bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Olá, Tabata, bom dia. E eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com você de volta. Prazer todo meu. Rodrigo, quais são os impactos positivos ao Brasil com essa redução tão esperada, né, da sobretaxa de 40%? Olha, muito bem. Eu acho que essa introdução que você fez, Tabata, dessa cronologia, acho que ajuda a explicar bastante para a nossa audiência. Olha, os impactos, eles são muito positivos.
para a indústria brasileira, principalmente, Tabata, no que se refere à manutenção dos empregos. Porque, veja, se você tem uma sobretarifa, uma tarifa impositiva que prejudica a relação comercial, isso significa que as empresas, as indústrias ficam prejudicadas em conseguir ter o seu faturamento, manter o seu faturamento, e se a empresa não tem faturamento, acaba gerando desemprego. Então, eu vejo que essa decisão, tá, unilateral vindo do Donald Trump foi muito beneficiada, tá? Beneficia muito as empresas brasileiras e graças também a todo o time de negociação, né, liderado lá pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e também após a reunião do presidente Donald Trump com o presidente Lula, porque hoje, eu lendo o decreto aqui da Casa Branca, ele menciona, ele fala, olha, após a minha ligação, tá, com o presidente Lula e também com a assessoria dos meus funcionários da Casa Branca, nós entendemos que mais de 60 produtos nós vamos reduzir essas tarifas, nós vamos cancelar esses 40% de tarifas, porque essa tarifa impositiva, ela prejudica o comércio internacional como um todo e também estava prejudicando, encarecendo os produtos americanos, Tabata. Exportadores, na sua análise, Rodrigo, eles voltam a competir em condições mais equilibradas com outros países que tiveram as suas tarifas reduzidas nos últimos dias, ou os prejuízos ainda serão sentidos nos próximos meses? Bom, isso é uma análise importante, tá? O que acontece? O comunicado, o decreto do Donald Trump, ele diz o seguinte, ele fala, olha, estão canceladas imediatamente essas tarifas a partir da data da minha reunião com o presidente. Então, assim, os contratos feitos anteriormente a essa data, eles sofrem a tarifa, não tem jeito, tá? O custo, foi para o custo, né? Foi para o preço da exportação, não tem jeito. Mas agora, com essa revogação, tá, retroativa, isso tem um efeito imediato e em breve a gente já consegue verificar a queda nos preços, tá, desses produtos sendo exportados. Tá? Sendo exportados, e acredito até também que pode ter algum alívio no mercado interno. Agora, o interessante é que nós, com essa negociação, com esse resultado, nós conseguimos manter a boa relação com os Estados Unidos e que no meio dessa tarifação toda, a gente também trabalhou para poder abrir outros mercados. Eu acho que a gente sai ganhando nesse jogo, tá? Para poder manter a diplomacia com o governo, com a população americana que compra os nossos produtos e também não deixar perder esses novos mercados que nós abrimos frente aí para poder vender. Agora, é claro que nesses mais de 60 produtos, a gente ficou bem mais competitivo, né? Então, assim, por quê? Porque a gente tem uma penetração muito grande da carne, do suco de laranja, das frutas, entre outros itens, que são mais de 60, né? Tá até no anexo, no próprio site da Casa Branca, você consegue ver o anexo de todos os produtos. Então, assim, eu vejo como uma vitória e vejo também como um preço mais competitivo, tá? Ter uma espécie de reembolso desse período, Rodrigo? Não haverá reembolso, porque os contratos foram firmados, foram assinados, tá? E a mercadoria já foi despachada, tá? Então você já recebe antecipação pela produção, você já recebe valores referente a trânsito, a fretes, a custos, né, de alfândegas. Então, antes da reunião do presidente Trump com o presidente Lula, o preço sofreu a importação lá, o imposto de importação de 40% e para outros de 50%. Agora, do dia 13 para cá, se eu não me engano, que foi a última conversa entre eles, aí não. Aí você acaba tendo que fazer um aditivo nos contratos para poder tirar essa sobretaxa. Vai ser, os setores comemoram, tá? Esses mais de 60 produtos. Dentro desses setores beneficiados, eles comemoram muito, tá? Agora, é claro que a gente precisa seguir
Por quê? Porque ainda tem produtos com sobretaxa de 40, viu? Verdade. Agora, Trump, ele sempre afirmou que as tarifas, elas não levariam a um aumento, né, no caso de preços para os consumidores americanos, Rodrigo. Só que as isenções que a gente tem visto, né, nos últimos dias, agora essa anunciada ontem por Donald Trump pelo decreto, indica uma mudança de postura. Por que os Estados Unidos recuaram? Não, muito bem. Recuaram porque, assim, você tem dentro da economia, você tem duas linhas de pensamentos ali, né? Ou de abertura de mercado e um pouco mais também protecionista para você poder desenvolver a indústria interna. Recuou-se por quê? Porque a xícara de café nos Estados Unidos chegou a $8, tá? Esse mês de novembro. Ainda que a inflação lá está controlada por causa da taxa de juros que está alta nos Estados Unidos, mesmo com redução agora pelo Banco Central americano, mesmo assim, muitos produtos, principalmente de alimentos, ainda seguem caro para o padrão de vida americano. Então você tem xícara de café a $8, coisas que eles não viam há muitos anos, tá? Muito alta. O custo da cesta básica dos Estados Unidos, só nesse último ano, aumentou mais de 10% em um ano. Então, assim, você teve sim os efeitos inflacionários. É que a economia você tem... as pessoas não conseguem ser imparciais, né? Então, você consegue fazer um ajuste de colocar essas taxas para que o governo arrecadasse mais imposto, né? Porque o déficit americano também é um problema para eles, por isso que eles colocaram esses impostos, para ajudar a pagar as contas do governo. Mas só que na hora que ajuda a pagar as contas do governo, os produtos também chegam mais caro, porque o Trump ele colocou essa taxa para poder entrar dinheiro no caixa do governo, mas o produto também chegou mais caro para o consumidor. É realmente uma conta difícil de ser feita e quase que impossível de ser zerada. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um grande desafio, que é controlar o caixa do governo e tentar reindustrializar o país. Hoje o país ele compra muito produto importado e a maioria das empresas americanas foram para a Ásia, né, produzir e o americano acaba comprando mais caro. É um duplo desafio, isso não se resolve com tarifas, porque tarifas no comércio internacional, esse excesso tarifário, elas são impositivas, viu, Tabata, e prejudica muito as relações. Muito, muito. A gente tem visto isso, né? Realmente deu uma conturbada na geopolítica global e não tem como mensurar, né, tudo isso. Rodrigo, olha, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade de estar conosco aqui para explicar, né, do ponto de vista econômico, essa redução, então, da sobretaxa de 40% que a gente vinha acompanhando desde o anúncio, né, no início ali do ano, em abril, a partir de abril, e aí havia muita tensão, né, entre os dois países, do ponto de vista político, relações internacionais, né, diplomacia, enfim, muita coisa. E finalmente, então, os setores que foram beneficiados agora estão comemorando, como você bem disse. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, uma ótima sexta-feira para você e a gente volta a se falar na próxima oportunidade. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. E só para fazer um breve comentário, hoje a geopolítica e a economia realmente virou um jogo de xadrez no mundo como um todo para essas decisões, tá? Então, assim, o mundo ele é outro, tem se tornado cada vez mais complexo essas cadeias de produção, quem ganha dinheiro, quem não ganha, governos mais endividados, outros não, outros querendo se industrializar, mas o seu fechamento agora foi excelente, você bem pontuou e eu agradeço a participação, já estava com saudade de participar aqui com vocês. Muito obrigada, Rodrigo, seja sempre bem-vindo, um ótimo final de semana. Nós acabamos de ouvir o economista, professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. E ainda falando sobre o assunto, em uma nota divulgada na noite desta quinta-feira, o governo brasileiro afirmou que tem, abre aspas, disposição para continuar o diálogo como meio de solucionar questões entre os dois países
em linha com a tradição de 201 anos de excelentes relações diplomáticas. Fecha aspas. A chancelaria acrescentou ainda que o Brasil vai continuar trabalhando pela retirada das tarifas adicionais que seguem vigentes sobre parte da pauta comercial bilateral, já que bens manufaturados continuam sujeitos à sobretaxa. Do ponto de vista diplomático, mestre em relações internacionais e professor da Universidade, Federal de Lavras, Ricardo Rios, traz agora uma análise sobre o assunto. Vamos acompanhar. O fim das tarifas de 40% a vários produtos brasileiros refletem não só uma vitória da diplomacia brasileira, mas também do pragmatismo que sempre regulou e sempre regeu as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, né? Nesses 2 séculos de relações entre os dois países, os interesses de cada um sempre coordenaram as ações de relação entre Brasil e Estados Unidos. Esse caso de agora também é mais um de pragmatismo, né? Os Estados Unidos vivem uma crise de inflação de vários produtos como carne e café, e o Brasil é quem consegue equilibrar essa balança por meio de exportações. Sem alternativas, Donald Trump precisou abrir mão de seu discurso de força e tirou essa taxação de 40%. As relações que vinham um pouco estremecidas começam a se normalizar graças a um trabalho diplomático muito forte, né? Não só da política profissional, mas também do lobby feito por governo e empresas lá nos Estados Unidos. Então é muito importante a gente observar esse movimento de pragmatismo voltando à cena. Isso é muito bom. Eu disse aqui em julho que o Brasil não deveria cair na provocação dos Estados Unidos, deveria não fazer nada e esperar. E esse movimento mostra que o Brasil não caiu na provocação, não respondeu com sangue quente, e conseguiu, de certa forma, fazer boa negociação. Porém, a gente tem que ter o cuidado que 3/4 da nossa balança comercial nos Estados Unidos continuam com a taxação de 50%. Então, por exemplo, alguns produtos da indústria da carne não foram beneficiados por esse fim de taxação. Então, cabe ao Brasil, sim, continuar buscando novos parceiros econômicos e diversificar sua matriz de exportação, não dependendo muito de um país e fazendo aquilo que o governo brasileiro vem fazendo nos últimos meses, que é buscar novos parceiros, como México, Japão, Sudeste Asiático, União Europeia, África e a própria América Latina, para poder entregar esses produtos brasileiros de uma forma mais diversa e não depender tanto dos Estados Unidos, que estão sujeitos aí às intempéries dos desejos de Donald Trump. E veja a seguir, COP30 chega ao último dia sob incertezas a respeito de combustíveis fósseis. E agora na sua tela, vamos dar uma olhada na cidade de Oliveira, interior de Minas, 24 graus. Olha que câmera bonita. Redação Hit volta já. E o Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11h50. Mais de 30 países dizem que não apoiarão um texto da COP30 sem um mapa do caminho para abandonar combustíveis fósseis. O grupo apresentou uma carta à presidência brasileira pedindo que o plano permaneça, no rascunho final da conferência. Estas últimas discussões acontecem depois do espaço ter ficado fechado por 6 horas por causa de um incêndio que atingiu as dependências do evento na tarde desta quinta-feira. O pedido surgiu após circular entre diplomatas que uma nova versão do texto poderia retirar a proposta de iniciar a construção desse mapa, prevista no primeiro rascunho do tema. O mapa do caminho, ou roadmap em inglês, é o termo usado em negociações internacionais para designar planos de ação
que estabelecem etapas, prazos e metas concretas rumo a um objetivo comum. Na prática, trata-se de um roteiro político e técnico que define quem faz o quê, até quando e com quais recursos. O movimento acontece em meio à resistência de grandes produtores e consumidores de petróleo, gás e carvão. Na quarta-feira, o presidente Lula retornou à COP30, em Belém, e reforçou que é preciso que cada país leve a sério o abandono à dependência das energias fósseis, em seu próprio ritmo. E é por isso que nós colocamos a questão do mapa do caminho. Ora, porque é preciso a gente mostrar para a sociedade que nós queremos, sem impor nada a ninguém, sem determinar o prazo, que cada país seja dono de determinar as coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, mas que nós estamos falando sério. É preciso que a gente diminua a emissão de gás de efeito estufa. E se o combustível fóssil é uma coisa que emite muito gases, nós precisamos começar a pensar como viver sem combustível fóssil e construir a forma de como viver. Na carta, países como Colômbia, França, Reino Unido, Alemanha e outros afirmaram que não podem apoiar um resultado que não inclua um mapa do caminho justo, ordenado e equitativo para deixar os combustíveis fósseis para trás. O grupo reúne nações da Europa, América Latina, Ásia e ilhas do Pacífico, muitas delas entre as mais ativas na defesa do avanço da transição energética. A discussão sobre combustíveis fósseis se tornou o ponto central da COP30 e o desfecho da Conferência do Clima vai depender de como o mapa do caminho vai ser tratado no texto final, que ainda está em negociação. O presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Evangélico, Messias é considerado um nome de confiança do governo. A indicação ainda precisa ser aprovada em sabatina no Senado. São necessários pelo menos 41 votos para a aprovação. O nome de Messias para ocupar a vaga na corte contou com o apoio de alguns membros da bancada evangélica no Congresso. O atual advogado-geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias, é servidor público desde 2007, com atuação em diversos órgãos do Executivo. Ele sempre manteve uma relação próxima e leal com o presidente, desde os tempos do governo Dilma Rousseff. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Messias é mestre pela Universidade de Brasília. Ingressou na Advocacia Geral da União como procurador da Fazenda Nacional. Ao longo da carreira, ocupou diversos cargos estratégicos no Executivo. E o Redação Hit fica por aqui, mas antes vamos dar uma olhada no tempo na cidade de São Paulo neste momento. Termômetros marcando 28 graus e a máxima é de 30 graus. Tá calor e o céu tá bem bonito. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta-feira para você, um ótimo final de semana. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.